Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou a Gabi. E nós duas somos artistas orientadoras de teatro do programa vocacional e estivemos atuando esse ano, em 2020, na equipe Leste 4. E aí é importante reforçar o quanto que esse programa é um programa da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Cultura Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, é um programa que acontece em parceria dessas duas secretarias, com a linguagem de teatro, dança, literatura, artes visuais e música. Então, são as 5 linguagens que o programa permeia e incentiva através de processos emancipatórios. Então, se você acompanhar o canal do programa vocacional Leste 4 e outros programas de atuação do próprio vocacional, você vai ver toda a nossa atuação em 2020, já que esse ano nós atuamos em modo remoto. Normalmente o programa vocacional acontece em casas de cultura, CELs, né, que são os Centros de Educação Unicado, bibliotecas, teatros. Então, é um programa público que acontece em espaços culturais públicos. Mas esse ano foi em modo remoto. E aí a Gabi vai falar um pouquinho mais de como que foi também a nossa atuação enquanto equipe no ano de 2020. Bom, gente, só para falar também que antes de gravar esse vídeo, a gente já tentou gravar 3 vezes, rachando o bico aqui de dar risada, e o quanto que é engraçado isso de ter que ficar parando, né? Porque a gente queria poder rir junto e com outras pessoas também, né? Só um parênteses aí. Mas a gente faz parte da equipe Leste 4 e tem uma galera muito foda, a gente ficou muito apaixonada por todas essas pessoas que passaram por aqui. E nesse ano, essa equipe se reuniu para fazer bate-papos. Então, todo mês a gente tinha um bate-papo com temas que a gente considera urgente. Temas que a gente decidiu debater e abrir para as pessoas, com pessoas convidadas também, que a gente sabe que são temas que não vão cessar, são temas que eles não vão se esgotar dentro de um bate-papo. Então, eles tinham 1 hora de duração, com pessoas convidadas ali para desenvolver o tema, e eram temas urgentes, como, por exemplo, gordofobia, branquitude e ancestralidade, esse tipo de coisa. Então, foi uma trajetória muito interessante, muito enriquecedora para a gente, enquanto artistas, e também na área da educação. E aí, sobre hoje, é exatamente isso que a gente quer fazer, né? A gente também quer unir essa questão do artístico com o pedagógico, porque a gente quer fazer essa penúltima orientação ser uma conversa, tanto é que a gente não vai ter cortes, a gente vai seguir, e se a gente se embananar falando, vai se embananar falando, se der risada, vai dar risada. Então, não tem cortes, é como se fosse mesmo uma conversa, como se fosse uma live, apesar de estar sendo gravado, mas é um registro nosso. Então, essa conversa, ela tem 3 partes. A primeira é como que foi a nossa organização enquanto artistas orientadoras na equipe Zona Leste 4, no programa vocacional. Depois a gente tem ali a metade do processo, o que acontece, né, nesse meio do caminho, e um momento de reflexão que é o final. Para essa conversa, cada uma de nós fez perguntas que a outra não sabe qual é a pergunta. Né? Então, por exemplo, vou perguntar aqui para a Carol, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ela vai ter que me responder. Então, cada uma tem ali suas perguntas, ela já está pensando na resposta. Cada uma tem suas perguntas elencadas nessa estrutura, para a gente conversar mesmo como que foi, né, esse ano, fazer essas orientações nesse formato remoto. Então, eu acho que é isso, a explicação. Então, vamos para a primeira parte de organização, que é o início. Já que eu já estou falando, eu vou emendar e fazer a primeira pergunta. Olha só. Carol, por que você escolheu trabalhar com vídeos no vocacional esse ano? Porque a gente tinha a possibilidade de trabalhar escrevendo textos em formato PDF, as pessoas iriam ler, podcast e o YouTube. Por que você foi para o YouTube? Primeiro dizer que é muito bom gravar junto, né?
Tirando o sarau, eu acho que essa é a primeira vez que eu tô gravando com outra pessoa. Também é um vídeo, também é uma orientação, também reforça, eu acho que essa escolha que a Gabi falou. Mas é muito isso que você falou, mano, porque assim, a gente tá gravando, vocês perceberam que no começo eu já comecei num lugar automático, né? Porque foi a terceira vez, foi isso que a Gabi ressaltou muito bem. Foi a terceira vez, então tem um desafio da gravação que é tentar resgatar uma coisa que o teatro tem, que é essa coisa que tá acontecendo ali agora, né? A gravação, ela te permite editar, te permite olhar e falar, nossa, eu não gostei desse meu jeito, eu vou trocar. Então, assim, num primeiro momento, isso pareceu ser ótimo. Digo porque eu escolhi o vídeo, porque eu acho que das 3 plataformas, eu comecei a mandar muito texto no começo das minhas orientações, eu fazia um vídeo e mandava um texto. Então, a maioria sempre acompanha o texto. Só que eu entendi o texto, ele estava junto num pacote. Eu não sou uma pessoa que pensaria em fazer um texto PDF tão divertido ao ponto de entender aquele texto como uma orientação bacana, assim. Então, eu acho que eu fui para o vídeo por isso. Não sei trabalhar com podcast, me faltou iniciativa de ir atrás, eu acho que por isso também que eu não produzi nenhuma orientação. O Sidão até falou isso, né? Teve orientação que eu acho que eu fiz, que teria ficado muito melhor se tivesse sido no podcast, porque esse formato vídeo também é legal por um lado, mas ele te limita pelo outro. Então, eu acho que o vídeo, para mim, foi um lugar cômodo, porque dos 3, eu acho que é o que eu mais me senti à vontade para ver as pessoas, para me mostrar, e também para mandar um texto. Então, não sabia trabalhar com podcast. E porque eu acho que é um jeito de tentar mostrar teatro também, sabe? Tipo, tentar fazer teatro, tentar... É isso, acho que mostrar teatro. Eu pensei no vídeo e mantive o vídeo em todas as minhas orientações, eu acho que por conta disso, Mana, mas muito obrigada pela pergunta. Te devolvo com uma pergunta também, que nesse bloco nós estamos falando de organização, né? E aí eu ia perguntar para você, porque assim, quando a gente chegou no programa vocacional, eu conheço a Gabi do PIA, que é um programa primo do vocacional. Então, a gente já trabalhou junto em outra equipe do programa PIA, e esse é o segundo ano que a gente trabalha junto como equipe do vocacional, né? Ambos pela Zona Leste 4. Mas quando a gente chegou esse ano, a gente entendeu que ia ser desse jeito remoto, como que você se organizou e se planejou para 2020, assim, quando você entendeu que ia ser... É isso, a gente tinha a possibilidade de vídeo, texto e podcast. Como que você montou o seu planejamento artístico-pedagógico para 2020? Eu acho que eu comecei o meu planejamento decidindo também pelo vídeo. Eu acho que eu tenho mais facilidade com a oralidade do que com a escrita, que seria o PDF. Mas eu acho que também o vídeo, ele traz uma coisa que tem a ver com teatralidade, como você falou, que no podcast, por exemplo, não tem. Então, eu acho que é de fato a imagem. Então, eu acho que foi por isso também que eu escolhi o vídeo, por ser mais próximo do meu trabalho, que é teatro. Só que, ao mesmo tempo, também tem uma dificuldade com o uso da imagem, né? Para mim, não foi simples também. Os primeiros vídeos, muitas vezes, né, aí você fala tudo errado, aí você pausa, você grava o início várias vezes. Você grava o início várias vezes, aí depois você volta. Mas eu acho que foi bom, porque nesse começo, acho que isso tem a ver com a minha organização, porque eu me organizei para fazer. Eu peguei a minha agenda e coloquei lá os dias que eu iria trabalhar com vocacional. Então, ia ter o dia X que eu ia fazer o planejamento do conteúdo, né? Então, planejar o que eu vou fazer no mês e o que eu vou fazer nessa semana. E aí, eu tinha um dia para fazer isso, para pesquisar, porque a gente tem um trabalho de pesquisa também junto, né? E aí, depois era um dia para gravar e para subir. Lógico que tem outros dias, a gente acaba usando a gente acaba usando horas extras, né, para trabalhar, das horas que a gente tem que trabalhar. Mas, resumindo, era isso. E aí fugia muito disso, porque o horário que eu me planejava para gravar se estendia muito, porque eu tinha muita dificuldade com a câmera. Eu queria que ficasse impecável o que eu estava falando. E sabe, parece que vira uma chavinha na minha cabeça, quando eu sei que vai gravar, eu começo...
Se eu fosse falar em roda, eu falava tá, mas eu sei que vai gravar, meu Deus do céu, me sobe o nervoso, né? Eu não, enfim. Então acaba que o planejamento ele existiu uma organização, mas ele foi se fazendo ao longo do tempo, enquanto eu fui aprendendo a lidar também com o vídeo e com a tecnologia, porque para a edição de vídeo que é a gente que faz, também era um grande trabalho, porque a gente não tem as ferramentas para editar um vídeo com dignidade ali, né? A gente tem um celular ou um computador, ou pode ter os dois, mas isso não quer dizer que você tem uma internet boa, de boa qualidade, que o seu computador vai funcionar um editor de vídeo, seu celular. Então, uma coisa que é para ser rápida, acaba demorando uma eternidade. Para subir o vídeo, então, são horas no YouTube. Né? Então, acabou que eu fiz uma organização, um plano ideal, e ele foi mudando, se adaptando ao longo do ano. E eu acho que só agora que a gente está chegando na reta final que eu entendi, de fato, a melhor forma de se organizar. Bom, já vou emendar. Então, não sei se eu estou travando para você. Deu para me escutar? Eita! Mas deu para um robozinho entre nós e eu não entendi o que você falou. Você não entendeu nada? Você não entendeu nada. Olha, acho que nós estamos na Uni agora. Mas agora voltou? Agora voltou. Obrigada, internet. É exatamente o que você está falando, né? É exatamente o que você está falando. Eu não sei se você... Mas eu estava concordando que essa vivência que a gente está tendo agora de problema de sinal é exatamente o que você estava falando, né? Essa questão do vídeo, da internet travar, do computador travado, do celular. É exatamente o que eu falei. Isso é um exemplo. Sai do nosso controle, né? Sai do nosso controle. Eu vou fazer a segunda pergunta, espero que você esteja me ouvindo. Ainda sobre essa questão de organização. Como foi para você escolher os temas com quais você trabalhou? Porque a Carol trabalhou com diversos temas, cada vídeo era um tema diferente. Inclusive, vejam os vídeos, porque eles vão ficar aí no programa vocacional. Como que foi para você a escolha dos temas? Mana, deu para ouvir a pergunta? Obrigada. A minha escolha de... as minhas escolhas... teve um planejamento, acho que dentro do que você falou eu concordo. Teve uma ideia de começo, meio e fim, mas como já ia ser desafiador essa coisa do gravar e trabalhar completamente sozinha, porque nós não começamos com nenhum vocacionado com a gente, e isso muda completamente a nossa atuação no programa e o gosto do programa mesmo, eu tive essa ideia de fazer encontros artísticos, mas tinha encontro artístico que eu pensei e eu nunca cheguei a fazer porque eu nunca consegui ter a vontade de fazer esse encontro, por exemplo, sabe? Às vezes eu tive a ideia e chegou naquela semana eu não queria gravar aquilo, mas aquela ideia estava ali. E aí, enfim, tem que subir o material, porque são materiais semanalmente, né? Semanalmente que a gente sobe. Então, teve vídeo que eu criei na semana, teve vídeo que eu criei a partir de uma figurinha, teve vídeo que eu criei a partir de alguma coisa que aconteceu naquela semana e eu fiquei muito impactada por aquilo. Teve vídeo que eu queria muito... O vídeo do teatro de rua, por exemplo, foi um vídeo que eu queria fazer desde o começo. Se uma coisa que o programa vocacional me ensinou no ano passado, que foi, para a gente ir para o teatro de rua, a gente precisa primeiro ter o teatro. Então, esse foi um vídeo que eu queria muito ter feito, mas que apareceu lá no final, antes da gente começar o Feminismo em Cena e tal. Mas e, no meio do caminho, muitos outros vídeos que eu não tinha pensado eu fiz, e muitos vídeos que eu pensei eu não fiz. Então, foi um misto dos dois. Acho que eu respondi sua pergunta e eu já vou emendar na minha, que é qual parte do seu planejamento que você mudou completamente?
por exemplo, em cima disso, né, que a gente fala, eu quero fazer isso, eu fazer desse jeito. Em que momento que dentro do seu planejamento, primeiro, de organização mesmo, por conta de X motivo, ele mudou completamente, e a gente aqui hoje fazendo esse balanço do que foi a nossa atuação do ano, né? Então, teve algum momento que você fala, nossa, aqui em diante saiu do meu planejamento e, tipo... Entende? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim, consegui escutar. Você está conseguindo me escutar? Estou conseguindo. Tá. Para mim está travando um pouquinho, mas estou conseguindo ouvir. Eu acho que o que mudou o rumo do meu planejamento foi saber que no decorrer do ano, chegou para nós aqui do Vocacional, nós somos as AOs, artistas orientadoras, mas tem os artistas articuladores, que até a Carol citou o Sidão, que é o nosso artista articulador da nossa equipe, e aí tem outras pessoas, né, dentro do Vocacional. E aí chegou para nós, que estamos na ponta, trabalhando, que poderia haver encontros, porque no começo é isso que a Carol falou, não podia ter encontros, só os vídeos, só as plataformas, né? Blog do PDF, podcast e YouTube. Na hora que chegou isso para mim, que agora vocês podem se organizar para fazer videochamada, aí foi o meu momento de reorganizar mesmo o planejamento, porque eu tinha um planejamento de vídeos, e aí para mim funciona muito eu ter um planejamento do mês, porque isso de ficar bolando ideias toda semana, para mim, não funciona. Mas, e aí, isso, com o planejamento mensal, eu sabia ali o tema que eu ia trabalhar durante o mês, e eu recebendo também mensagens das pessoas do YouTube, eu ia mudando, eu ia adaptando, né? Cada vídeo, ele ia tendo adaptações a cada semana, mas dentro daquele tema. Quando eu fiquei sabendo que podia ter a videochamada, eu descartei muitas ideias que eu tinha até o final do ano. Eu tinha um planejamento até o final do ano, se fosse para ser só vídeo. E eu falei, eu quero ir para videochamada, gente. Eu prefiro muito mais estar conversando e conhecer pessoas novas ali do que ficar gravando vídeo sozinha, né? Então, eu acho que isso que mudou, assim, radicalmente o meu rumo no vocacional esse ano. Agora, a gente vai começar a falar do processo. A gente fez as perguntas aí referente às nossas organizações, né, nesse começo de atividade remota, e agora a gente vai falar desse meio do caminho. Então, eu queria perguntar para você compartilhar um pouco com a gente sobre a organização do Feminismo em Cena, que foi uma ação que a gente fez, acho que a Carol pode responder e falando um pouquinho mais. Queria que você compartilhasse como que foi essa organização, porque teve toda uma organização, né? Nossa, teve muita organização, gente. Eu e a Gabi, nós começamos, antes de nós começarmos, nós já havíamos começado, né? A gente conversou sobre a nossa vontade de fazer alguma coisa juntos, já que a gente estava nesse formato muito sozinho, de produção de vídeo, uma coisa muito, muito solitária, né? Tipo, nós sozinhas, sem vocacionais e com as procuras individuais que tem, mas não ao nível de ter uma turma, né? Então, quando a gente foi percebendo isso, acho que depois do segundo mês, terceiro mês, começou a bater um pouco essa angústia, né? De falar assim, meu Deus, eu não sei como passar conteúdo, eu não sei que conteúdo é esse. Então, numa desses ateliês com a nossa equipe, eu imagino que eu e a Gabi ali, a gente conversou de, vamos fazer alguma coisa para o mês que vem. E aí, dali, a gente começou a conversar e se organizar do que poderia ser, porque eu sou uma artista de Suzana, a Gabi é uma artista de Mauá, então nós duas estamos fora de São Paulo. Então, eu acho que para a organização do Feminismo em Cena, uma coisa que foi crucial foi a nossa realidade enquanto artista, né? Nós somos mulheres e nós somos atrizes, então quando a gente vai em cena e a gente põe esse tema, a gente também está falando no nosso processo em cena, né? A gente também está falando do nosso processo enquanto artistas criadoras. Então, eu acho que isso foi o estopim que deu a ideia do título. E aí, para acontecer mesmo o encontro do Feminismo em Cena, nós nos organizamos, é bem o que a Gabi falou, a gente fez um planejamento na semana, apesar da gente soltar várias mensagens avulsas no WhatsApp, mas a gente combinava um dia de
vamos nesse dia fazer um formulário. Quem que é o nosso público-alvo? O que nós vamos fazer com essas mulheres? Mas a gente vai dar um texto, que texto é esse? A gente vai dar uma proposta prática, que cena é essa? Então, a gente conversou muito e nos programamos para 2 encontros, e aí a programação mudou também, porque esses 2 encontros aumentaram. Então, dentro da nossa programação, a gente reorganizou uma nova programação. Então, foi um encontro que eu imagino que foi bem sucedido, porque teve uma vontade nossa e das mulheres que fizeram, e teve muito planejamento, muita conversa nossa para fazer dar certo, e para que esse caminho, que é o meio, mas sem querer dar spoiler, ele chegasse no final que a gente chegou, né? Porque, querendo ou não, são as mulheres que abrem o sarau do fim do mundo. Então, eu acho que a gente está no meio, vamos terminar de falar do meio, eu vou já dar minha pergunta para a Gabi. Mas eu acho que esse planejamento do meio foi crucial, assim, para fazer o do feminismo em cena o que ele foi. E aí, Gabi, eu te pergunto, ainda pensando no processo, nessa parte, eu acho que a gente, porque assim, nesse momento, feminismo em cena, a gente começou a trabalhar junto. Até então é isso. Eu estava com uma pesquisa, a Gabi estava com a pesquisa dela. Então, nesse momento do processo, o que interferiu na produção do seu conteúdo, o encontro com essas mulheres? Como que elas afetaram? Porque nós tivemos mulheres de São Paulo, mulheres indígenas, mulheres fora do Brasil. Então, assim, o que essa devolutiva te alimentou e te guiou na sua prática artístico-pedagógica? O encontro com essas mulheres, no meio do programa. Eu acho que o encontro com as mulheres, incluindo você, enquanto mulher que também estava ali no encontro, acho que me instigou a fazer coisas que eu queria, que eu já estava fazendo, mas me instigou a fazer isso, colocar mais em prática, que é ler mulheres. Já era uma coisa que eu estava fazendo há um tempo, mas quando a gente consegue unir a nossa pesquisa pessoal, profissional, mas enfim, são coisas que a gente não recebe para isso, né? A gente não recebe para ler, por exemplo, né? Nesse sentido, né? Coisa que a gente estuda. Ali, às vezes, você está lendo um gibi, você está lendo porque você gosta. Estou dando esse exemplo para falar que o feminismo em cena, que foi um trabalho nosso, ele trouxe a pesquisa do feminismo para o trabalho. Então, aí, a partir desse momento, eu teria tempo para ler mulheres, de fato, né? Então, o tempo de trabalho, esse tempo de pesquisação, realmente virou, assim, eu estava lendo outras coisas, eu estava pesquisando outras coisas, mais relacionadas ao teatro físico e teatro de máscaras, que não temos, assim, os maiores nomes conhecidos popularmente, coisas que a gente tem mais fácil acesso, são homens. Então, a partir do feminismo em cena, foi muito gostoso, porque eu tô desde aquele momento até agora e eu comprei livros, assim, e eu sou uma pessoa que eu gasto dinheiro com livro, e aí eu comprei livros, e eu tenho livros aqui que eu comprei e eu tô lendo, e tá sendo tão gostoso, porque desde aquele momento é isso, eu tô me enchendo agora de conteúdo e de coisas, sabe, de reflexão. Então, eu acho que o que mudou para mim foi eu colocar em prática uma coisa que eu estava fazendo mais ou menos, sabe? E agora eu estou realmente fazendo. Inclusive, hoje chegou um em casa que eu comprei, porque estava dentro de coisas que eu estava lendo, que é um livro da Bell Hooks, e eu já tinha lido textos, mas eu não tinha o livro. E aí tem umas outras questões, né? Porque eu acho que se a gente tem condição de comprar o livro, eu acho muito importante a gente comprar. Se a gente tiver condições, óbvio. E eu estou recebendo esse ano e eu posso comprar o livro. Eu acho isso tão bonito de se falar, né? Você poder comprar o livro. Esse ano que também a gente teve, quase aumentou o imposto do livro, né? Falando que livro não é uma coisa de pobre, é da elite, só a elite tem acesso. Eu não sou da elite, então eu fico muito feliz de comprar livros de mulheres, e principalmente as mulheres que estão aqui. Posso até mostrar quem chegou hoje, e falar que realmente tem a ver com feminismo em cena, essa compra. Esse eu nem tirei ele ainda, que é o da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Eu comprei outros também, eu não vou mostrar todos para não ocupar o tempo, mas enfim, eu acho que me alimentou demais e continua me alimentando esse encontro. A última, então, do processo para a Carol, como foi para você orientar uma cena à distância?
Primeiro dizer que é maravilhosa, né? Com certeza essa lista de livros aí que seja, não precisa mostrar, infelizmente a gente está tentando ser objetiva com o tempo, mas eu acho que é incrível porque é uma extensão, né, de uma coisa que a gente ainda está sendo afetado mesmo. E os livros são uma frequência disso. Se as editoras soubessem o que a gente indicou de livro de mulheres, né, e que acabou a galera comprando, que ótimo, porque eu concordo com o que você disse. E, mana, fui responder sua pergunta com uma outra coisa e eu perdi, você viu? Coisas que acontecem o tempo todo em reunião. Eu vou repetir, hein? Vou repetir para a gente ir para a parte final. Como foi para você orientar uma cena à distância? Obrigada por ter repetido. Isso é real e ao vivo. Para mim foi desafiador, porque você, às vezes, não conhece a pessoa e você já está na casa da pessoa, você está no quarto da pessoa e você está no ordem ou orientando um corpo que você nunca nem olhou no olho, né? Então, é um distanciamento literal que é desafiador, porque a gente está acostumado a olhar ali, eu falo assim, ó, Gabi, você viu que o seu dedinho do pé tá tenso porque você virou? E a gente não tem essa visão do todo, né? Porque não é um corpo ali real, é um corpo virtual. Então, foi desafiador. Se eu pudesse ser sucinta, eu escolheria essa palavra. Foi um desafiador, mas, acima de tudo, foi muito emocionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas querem. Porque tem uma ajuda nossa, mas, assim, tem uma entrega do outro lado que tá fazendo, sabe? A pessoa tá ali fazendo, ela tá propondo uma cena, ela tá inteira. Então, isso para chegar em mim na tela é porque do outro lado tem alguém que está disposto a fazer esse, entre aspas, o ridículo, mas é um papel que a gente faz, né? Muito no teatro, imagino que no vídeo mais ainda, mas um papel de se permitir fazer, não ficar com medo de ser ridículo, não ficar com medo de, ai meu Deus, vai que eu abaixo e ela, tipo, não, é fazer, né? Então, eu acho que o grande protagonismo é um desafiador, enquanto artista orientadora, nunca orientei à distância, mas eu imagino que o protagonismo de ter dado certo as orientações que rolaram foi totalmente das pessoas que estavam ali naquela condição de querer aproveitar o conteúdo ao máximo. Então, o mérito é delas, porque a gente, como educadora, a gente sempre tenta encontrar um caminho para que as pessoas achem as respostas delas, né? Então, mérito, parabéns das pessoas que se predispuseram a estar sendo orientadas no meio do caos, porque parabéns. Já emendo na minha última pergunta sobre processo, para a gente fechar o bloco do meio. Porque, assim, eu tinha feito essa pergunta antes de ouvir sua resposta, né? E aí eu percebo que essa pergunta, você um pouco já respondeu na sua resposta. Então, eu vou fazer uma outra pergunta que não a que eu escrevi aqui. Porque eu perguntei das suas referências e você acabou já compartilhando um pouco desse processo, né, no meio dos livros. Então, eu queria fazer uma pergunta com o Vivo e a Cores, que é, nesse momento do meio, nós tivemos um impedimento que foi, nós não poderíamos mais divulgar os vídeos do Vocacional com o logo do Vocacional, porque nós estamos num ano eleitoral e uma coisa que dá uma unidade para o programa é justamente o nome, a gotinha, né? Tem toda uma arte ali. Então, assim, em que momento que você percebeu que o caminho que a gente tinha construído até aquele momento teve que ser ressignificado, porque nós perdemos uma identidade de comunicação, entende isso? Tipo, das nossas divulgações, nós perdemos uma identidade porque nós estamos, num programa público e que acabou precisando se adaptar por conta da internet, a lei, né, que não permite que haja divulgação, próximo de eleição e tal. Então, assim, dentro dessa comunicação, essa interferência ressignificou o seu jeito de chegar nas pessoas, porque a gente precisava divulgar o programa e cuidar das pessoas, ou a gente... É isso, a gente não. Mas como que foi essa adaptação a partir desse impedimento de comunicação, assim, de divulgação? Eu acho que esse é um debate até que é anterior ao vocacional remoto, né? Para quem já participou do programa vocacional como artista orientadora ou como vocacionagem, que são as pessoas que compõem ali a turma, sabe que esse é um assunto até anterior, né? Essa questão da divulgação que o artista orientador tem que fazer,
a divulgação. Eu acho que isso só se intensificou com o ano eleitoral. Infelizmente, a gente perdeu a força e o apoio da própria secretaria por não poder divulgar nada em ano eleitoral. E isso não aconteceu só com o vocacional, né? Aconteceu com todos os equipamentos de cultura, né? De todas as cidades, não só da cidade de São Paulo. Então, nossa, fica uma falta de comunicação. Eu faço parte de uma outra escola livre, que é da Escola Livre de Santo André, e lá também ficou muito complicada a comunicação, a divulgação dos trabalhos, porque não podia usar Facebook, não podia usar nada. Então é muito complicado. Acaba que a gente acaba se desdobrando mais ainda em outras funções. Eu fiz muitas artes de divulgação esse ano, eu usei muito do meu tempo para fazer divulgação, e mandando em grupo, e mandando para as pessoas, e gravando vídeo de chamamento. Então, a gente se desdobra em várias divulgações, já que a gente não tem o alcance da secretaria, a gente também não vai ficar pagando para impulsionar nada em rede social. Então, a gente acaba fazendo um trabalho de formiguinha, e a gente sabe que as formigas trabalham muito. E trabalho de formiguinha não quer dizer que é diminutivo, né? Quer dizer que é um trabalho muito grande. Eu falo muito palavrão, tô tentando me controlar para não falar aqui. Mas é um trabalho grande, esse trabalho da formiguinha, e cansativo. Então, eu acho que isso que acabou afetando, sim, o nosso trabalho. Eu acho que eu respondi, e eu já vou ir para a próxima, para a gente não se alongar mais. Agora a gente vai para a parte de reflexão final. A gente chega no momento de reflexão, né? Depois de tudo isso, que são assuntos que são interessantes, porque a gente percorreu um caminho das pedras, que a gente não tinha para quem perguntar o que eu faço, como que eu organizo, como que eu dou um rolê online, né? Então, por exemplo, o Feminismo em Cena, que foram encontros de orientação artística para a cena, para as artes cênicas, não teatro, apenas teatro, mas artes cênicas. Foi isso, a gente decidiu, conversou muito como seria, né? Primeiro fazer um formulário, como que vai divulgar, onde vai divulgar, que imagem que a gente usa, como que a gente faz, qual será o aplicativo de videochamada que a gente vai fazer. Então, acho que são coisas bem legais para quem, por exemplo, sei lá, você está assistindo esse vídeo e você está pensando em dar um curso, alguma coisa, é um caminho que pode ser, não é uma verdade absoluta, mas pode ser interessante. E aí, depois a gente ter passado por todos os caminhos das pedras, aí a gente chega agora no momento de novembro, e para as nossas reflexões. E eu tenho duas perguntas muito simples. A primeira é para você falar os piores momentos do online para você esse ano. Nossa, eu vou até pegar um violino aqui, que eu não tenho. Vou inventar um violino para poder contar minha triste trajetória, que eu esperei até aquelas, né? Olha, gente, essa pergunta é uma pergunta simples, mas o simples é sempre complexo, né? Foram vários momentos que, assim, a adrenalina foi lá em cima e a gente se ressignifica. Foi um grande se ressignificar esse ano, né? A pergunta foi de passar nervoso, é isso? Retoma para mim quando fugir, porque eu sou a pessoa perfeita da pergunta. Não é o caso. A pergunta é para você compartilhar o pior ou piores momentos da atividade remota. Olha, a Gabi sabe, porque é o exemplo que eu mais falo, mas eu faço questão de trazer aqui na roda que tem uma orientação específica que eu não gosto. A orientação número 5 que eu fiz sobre cultura, aquela orientação, ela me ativa um pouco de ódio, porque naquele dia que eu gravei, eu não estava bem, eu não estava legal, e aquilo tá gravado, entende? Tipo, tá lá, e tá lá. Aquela orientação poderia ter sido um podcast, se eu tivesse ido atrás de saber como se organizar, porque ninguém precisava me ver. Eu entendo a minha ideia, foi legal minha ideia, mas ela me revolta, porque eu falo, nossa, eu me coloquei numa situação de gravar sem querer gravar, que é horrível, né? E é uma coisa que não tem como você reverter. Eu não consigo voltar lá e mudar ou subir agora um vídeo que... E eu acho que isso é difícil, mas eu acho que é importante a gente desapegar, porque a gente está num universo novo mesmo, né? A gente é do teatro, a gente é muito uma arte efêmera, assim. Então, quando você fala isso, Gabi, do tipo, eu gravava, eu queria que ficasse perfeito, é isso. Você fala, mano, a gente... Na nossa própria faculdade, a gente aprende a lidar com o improviso, a gente aprende a lidar com o caco.
E aí, quando você vai gravar aqui, até esses recursos que para o teatro funciona, para o vídeo não comunica nada, é meio desesperador, porque você fala, tá, o que eu tenho, eu não tenho. Então, o que eu tenho nesse momento que eu não tenho nada? O que eu tenho? Aí você tem o quê? Experiência. Então, esses vídeos que eu passo nervoso, às vezes que eu não queria tá sorrindo e a gente tá ali naquela função, isso para mim fica de experiência, de falar, olha, é um outro lugar, o corpo vivencia um outro lugar, a arte aqui gravada é um outro lugar, então é até incrível vocês estarem vendo eu e a Gabi assim, cheia de caco, e a gente está se permitindo rir, falar palavrão, falar não sei o quê, porque a gente, né, é um espaço que às vezes nas outras orientações a gente não tem como, porque a gente tem um momento muito rápido de passar um conteúdo, e nesse momento que a gente está trazendo a reflexão, é justamente também para lembrar esses professores que atuaram e se ressignificaram nesse ano em modo remoto. E aí, Gabi, eu já emendo na primeira pergunta e reflexão do ano, do que você aprendeu nesse modo de atuação. O que foi a coisa que você olha e você fala, cara, eu não sabia, não é nem assim, tipo isso, fazer arte. A Gabi fez arte pra caramba esse ano, gente. E artes maravilhosas. Mas eu acho que, às vezes, você já sabia fazer arte. Tem alguma coisa que você não sabia, que você aprendeu por conta do programa desse ano, dessa atuação? Eu não sabia várias coisas, assim, de não saber mesmo, né? Que você está perguntando coisas práticas, né? Que a gente aprendeu. Eu não sabia uma coisa, gente, que eu amei tanto descobrir. Eu amei. Quando eu vou falar agora, se você não souber, você vai amar também. Quando você faz um formulário de inscrição, esse formulário gera uma tabela Excel. Na hora que eu vi aquilo, era uma coisa que eu não sabia. Porque é isso, se você não usa uma ferramenta, você não vai saber lidar com ela direito. Você pode até saber para que ela serve, mas se você não usa. E aí, de tanto usar isso, tem um botão que gera uma tabela Excel, uma planilha Excel. E é incrível para quem for, porque é isso, a gente tem ali milhões de dados de várias pessoas, e aí você consegue se organizar, você consegue ver tudo, não tem que ficar. Enfim, sabe, são essas coisas que viram cotidiano do trabalho remoto, que são ferramentas que vão te ajudando e facilitando a sua vida, que eu não sabia. Então, durante muito tempo, tem coisas que a gente faz achando que está fazendo certo, né? Dentro do que é certo, mas na verdade tem formas mais simples de executar. Eu acho que até mesmo editar vídeo, eu nunca tive que editar vídeo na minha vida. Então, eu aprendi a craquear programa, por exemplo, sabe? E aí, mesmo assim, não deu certo. Então, assim, programa que eu craquei, tranquilo, porque eu nem te usei, tá? Porque meu computador não funcionou, então, assim, fique em paz. E aí, eu aprendi a editar o vídeo no celular. Eu não sei, são tantas coisas, eu acho que são tantas coisinhas, assim, que tem relação direta com tecnologia. A videochamada mesmo, ou mesmo aqui a gente tá gravando no StreamYard, eu só aprendi o StreamYard para usar para essas coisas, né? Então, inclusive meu celular avisando que tá super aquecido. O que eu aprendi? A fazer a fina enquanto algo acontece e não demonstrar o que está acontecendo. Eu aprendi a fazer isso no vídeo. Então, são várias coisas. Acho que eu respondi mais ou menos. Eu vou para minha pergunta. Essa é a minha última pergunta para você. Eu perguntei os piores momentos, então agora eu quero saber os melhores momentos, ou o melhor momento que te fez muito feliz nesse formato, e que você vai guardar uma recordação disso. Boa. Olha, eu concordo com você com relação a essas coisas do aprendizado, né? Das coisas que a gente não sabia. Hoje, por exemplo, eu estou usando pela primeira vez, inaugurando esse encontro, a minha conta de StreamYard aqui. Eu nunca tinha usado. Então, assim, a gente está até o final do ano aprendendo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que esse ano trouxe. Eu lembro da nossa primeira reunião de ateliê, né? Entre os educadores e com o Sidão, que é o nosso artista articulador regional. E deu entrar em desespero, de eu falar, gente, eu não sei editar, tanto que eu não estou mentindo, se vocês entrarem na minha playlist, nos primeiros vídeos, vocês vão ver que, tipo, o primeiro vídeo de todos do Teatro do Absurdo é isso, eu não sabia colocar uma imagem, sabe? Então, assim, teve muita coisa que eu aprendi,
Nesse sentido, a quarentena, o modo remoto, nos trouxe uma independência de funções que às vezes a gente teria que recorrer e isso só reforça o quanto que há profissionais nesse universo do audiovisual, do cinema, porque, gente, que trabalho, parabéns, pessoas que trabalham com isso, vocês devem estar tirando de letra, mas assim, a gente não fazia essa ideia, né, que uma coisa simples era esse trabalho para ficar com essa qualidade, assim, né, e não estou nem falando que eu tenho essa qualidade, não, mas por reconhecer que isso é um trabalho. Então, esse universo eu não tinha, foi uma coisa que eu ganhei muito, essa sensibilidade com tecnologia, de sofrer um pouco com ela, mas entender que se a gente entendê-la, a gente pode usar a favor, e o nosso trabalho ganha com isso, né? Porque a gente fica ou mais profissional, ou mais acessível, ou mais virtual, que hoje em dia é tudo, a gente vai ficar um tempo aí, imagino, né? Até se tiver feito a vacina e tudo. Então, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, uma coisa que me emocionou muito. Foi quando nós conseguimos encontrar uma outra pessoa pelo programa vocacional. Ter uma orientação com uma outra pessoa, para além de eu aqui com a câmera me relacionando aqui no Teatro Sótão. Isso foi muito gostoso, assim, de tudo, né? Nem na casa só da aprender, mas uma coisa que eu mais gostei, né, fazendo oposição à sua pergunta, né, que na primeira foi que eu não gostei, e a que eu mais gostei, acho que o que eu mais gostei é isso, mesmo em modo remoto, encontrar esses artistas vocacionais espalhados pelo mundo. O Sarau do Mundo foi uma coisa que eu gostei demais. A gente acertou muito no tom e a gente teve uma sorte demais pelos artistas que participaram. Não sei se eles vão ver a gente falando deles, mas isso foi uma parte assim que eu gostei muito, muito, e ainda está reverberando, né? Se você não viu o Sarau do Fim do Mundo, veja o Sarau. E eu estou falando pelos artistas, porque eu e a Gabi, a gente ocupou um espaço ali. O protagonismo é deles. Eu acho que é essa parte que eu mais gosto e que eu gostei do programa. Eu vou para minha última pergunta e, de repente, você que vai fechar, hein, mana? Você percebeu, né? É justo, eu abri. Acho que é bom, fica democrático. Para fechar, e ser uma coisa gostosinha, eu queria perguntar o que você gostaria de dizer que não deu tempo, ou não deu contexto, ou que você falou assim, eu diria mais sobre isso, mesmo que soe repetitivo. Mas o que você gostaria de dizer? O que a Gabriele gostaria de aproveitar nessa última semana, porque nós temos mais 5 dias contratadas. Depois disso, não estamos. Então, nesses 5 dias finais, o que você, artista orientadora, que passou em primeiro lugar no edital de 2019 para esse ano, em segundo. Primeiro, né, querida? Em primeiro. O segundo é o primeiro sobre uma outra perspectiva. O que você queria dizer enquanto finalização, ou para você mesmo, ou do programa, ou para as pessoas? O que faltou dizer que você queria usar esse momento para falar agora? Já que é a última pergunta, eu vou para um lado positivo, então, de últimas coisas a dizer. Porque eu acho que sempre críticas é uma coisa que nunca vai acabar, gente. Nem sobre nós mesmos, nem sobre o contexto. Então, eu acho que uma questão positiva que eu acho que soa repetitivo e que eu gostaria sempre de dizer é sobre esse contexto que a gente está de pandemia, a gente tem uma cobrança, a gente mesmo nesse contexto tem uma cobrança muito grande com o nosso trabalho. A gente percebeu muito isso ao longo do ano com os nossos companheiros artistas orientadores na equipe Zona Leste 4, e eu tenho certeza que isso aconteceu com as outras equipes, eu tenho certeza que isso aconteceu com professores da rede municipal, eu tenho certeza que isso aconteceu com alunos da rede municipal, e com pessoas que estão fazendo cursos e que às vezes fica uma coisa assim, eu queria ter me doado mais, eu queria ter estado mais, eu estava mal aquele dia, não queria estar mal. Eu acho que isso, sabe, só de você ter a preocupação de estar, mesmo que você não foi, e mesmo que se você foi, mesmo você não estando bem, nesse contexto que a gente está, você já está de parabéns. Eu acho que é isso, assim, a gente está no momento que a gente continua se cobrando, o capitalismo trouxe várias doenças aí pra gente, né, ansiedade, depressão, são sintomas da sociedade que a gente vive hoje, são as doenças do nosso tempo.
E eu acho que essas doenças colocam a gente nesse lugar de cobrança o tempo todo. E tem momentos que não precisa dessa cobrança. Eu acho que tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. A gente sabe que as pessoas não estão bem, assim, é um bem da quarentena, né? Ah, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, mas é o bem da quarentena, a gente tá o bem da quarentena, não é o bem de 2019, nem de outros anos, né? E a gente não sabe, não faz ideia ainda do que tem para vir aí. Então, essa é uma ansiedade que permeia todo mundo, a gente não saber o que acontece. Então, eu acho que é nesse lugar de falar assim, gente, tá tudo certo, tudo que aconteceu foi ótimo, tudo que você conseguiu fazer, mesmo que não tenha saído do seu jeito, perfeccionista para você mesmo, mas você conseguiu fazer e olha só, né? Tanta coisa que a gente fez esse ano. Então, eu acho que é nesse lugar, assim, de coisas que eu diria para todas as pessoas que passaram por mim e para mim mesma no vocacional, para todo mundo da equipe Zona Leste 4 que se queixava, né, e trabalhos lindos e maravilhosos, assim, pessoas incríveis, as próprias artistas vocacionadas que estiveram, que também trouxeram trabalhos lindos, né, e tão potentes dentro do que elas poderiam trazer naquele momento. Então, eu acho que é isso que eu falaria como uma reflexão final para sua resposta. Nossa, eu achei uma resposta incrível para se fechar. Tipo, é real, é real. Eu falei, nossa, que resposta maravilhosa para a gente terminar com esse lugar. É isso, né? Vamos se aceitar, tá tudo bem, não vamos se cobrar. Gente, lembra que eu tô só numa caixa, eu tô, né? Não dá para ouvir. Tá acontecendo uns barulhos. Não? Ah, então tá bom. Só falar Pronto. também que é isso. A gente e a Carol planejamos ter no máximo 15 minutos nessa conversa. Né? E aí a gente esqueceu que era a gente que ia estar falando. Mas é isso, não seria impossível fazer essa conversa em 15 minutos. Então, que bom que a gente fez em 47, em 50 minutos. Quase uma hora. E é um registro que vai ficar para nós e para quem quiser assistir. Total. Mas eu acho que é um registro sincero. Vocês percebam que a gente está aqui completamente sincero, falando palavrão, tudo que a gente não gostou, falando do que não rolou, do que a gente aprendeu, porque eu acho que é uma necessidade nossa também de tentar quebrar um pouco essa impressão visual, né, que às vezes a internet cria. E é óbvio, às vezes a gente não vai conhecer todo mundo que assistiu e acompanhou o programa, mas eu acho que é um jeitinho da gente poder finalizar um pouquinho mais próximo de quem esteve com a gente, para a gente também não dar só um conteúdo pronto, né? Lembrar que é isso, aqui também passou muita angústia, muito nervoso, muito orgulho, muitas coisas durante o ano, então acho que foi um jeito da gente tentar trazer junto. Mas obrigada, Mana, a sua resposta eu acho que jogou luz para um final muito bonito, assim, né? Um final que é um eterno processo mesmo, né? A gente tem uma finalização do contrato, mas as coisas continuam reverberando, né? É isso, as coisas continuam nos alimentando, todo mundo que passou por aqui. Inclusive, é muito louco porque continua mesmo, e no online realmente continua, porque as coisas ficam lá para sempre, né? Então, você que não viu o Sarau do Fim do Mundo, por exemplo, que a gente falou, vá lá e veja, porque é muito gostoso, é um momento muito gostoso para pausar, sabe? E ver outras coisas. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço também você, Carol, pela partilha aí, o compartilhamento que a gente teve esse ano. Foi muito bom, foi muito importante, até para manter a saúde mental de estar aqui no remoto e mais do que isso, talvez, ou dentro disso, manter o prazer do trabalho também, de organizar as coisas em equipe, fazer, bolar planos, dar risada, passar estresse junto. Isso é gostoso. Então, obrigada, e eu acho que é isso. Por mim, eu agradeço, eu acho que é isso também. Agradeço muito, 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 Gabi. Vocês vão ver aí, olhem o canal com carinho, não só as nossas produções, a produção dos outros artistas mesmo. Houve uma entrega, houve um carinho na produção de todos esses conteúdos, e eles vão ficar aí por tempo indeterminado na internet. Então, não precisa ter pressa, vai no seu tempo, mas se você quiser usufruir desse espaço público, o convite está mais do que dado. Eu acho que a gente vai encerrando, então, com os nossos 15 minutos, que viraram quase uma hora.
Mas sempre com muito amor. Gente, a gente ainda tem uma última orientação, tá? Vocês ainda vão ver a gente. Não que vocês queiram, né? Mas a gente está aqui. Para quem quiser, a gente tem uma última orientação ainda. Então, se você quiser, esse vídeo te motivou, daqui até lá, se quiser mandar dúvidas, participar, use esse espaço com a gente. A gente adora o conjunto. Acho que é isso, né, mana? É isso. Obrigada. Mandar um beijo, então, para quem está assistindo. Obrigada. Se você assistiu aos 50 minutos, mande mensagem, porque iremos enviar um abraço virtual para você. Tá? Isso, por favor. Por favor. Tchau, gente. Bom dia, Tchau, boa tarde, boa gente. noite de novo, hein? Obrigada. Beijo.